Nós vemos na história de Jó o tratamento do eterno com as pessoas, o tratamento que tem que ser dispensado a cada ser humano. E essa forma de tratamento do eterno, ela se dá justamente fora daquilo que nós entendemos dentro do nosso mundo de pensamento, idealizando certos dogmas para que se desencadeie essa questão dentro da vida de todo ser humano. Por exemplo, qual era a religião de Iov? Qual era a religião que ele tinha? Nenhuma. Ele simplesmente conhecia a Torá, sabia de alguns acontecimentos dentro da Torá espirituais, e também ele tinha como base essa questão da reencarnação. Ele sabia essa questão da reencarnação e sabia que dentro daquilo que estava disponível para a vida dele, ele passaria por aquelas situações. Vale observar aqui que o que acontece com Jó não é unicamente numa parte da sua vida. Não foi só o momento que as coisas ficaram ruins. Foi em todos os momentos, desde o momento que ele nasce, ele passa por aqueles processos da idade, até os 13 anos não há julgamento divino, até os 22 anos o julgamento é dividido tanto com os pais quanto com os filhos, porque é uma responsabilidade dos pais com os filhos. Até os 13 anos a responsabilidade é dos pais. E, finalmente, após esses 20 anos, 22 anos, o Tribunal Celeste, então, começa a imputar às pessoas as suas falhas. Essas falhas podem ter acontecido naquela vida, podem ser erros daquela vida mesmo, ou podem ser erros de vidas passadas. Se não fosse assim, não haveria explicação para tudo o que acontece nesse mundo. Tudo o que acontece, ainda que não seja agradável aos nossos olhos, acontece porque o Eterno permitiu. Ainda que seja algo que nós não concordemos, acontece porque o Eterno permitiu. Ao analisar essa história de Jó, e a gente vai ver agora também a história de Ló, que é conhecido na Torá como Lote. Ao analisarmos essas histórias, a gente consegue compreender o desdobrar da nossa vida. E que dentro dessa vida não acontece nada, exatamente nada, uma vírgula que não tenha sido já colocado para que você pudesse usar aquela experiência para se elevar espiritualmente, e mesmo quando você cai espiritualmente, aquela experiência serve para te levar a um próximo nível, porque sem a caída não há ascensão, você não sobe, você fica estagnado. Dentro disso, como todas as questões agora foram colocadas dentro de um ponto, que tudo que vai acontecer na minha vida e todos os desejos que vão ser criados, ainda que criados, me levam à responsabilidade daquilo que eu vou escolher a partir do momento que eu tenho, então, determinada ação na minha vida. E como eu vou agir, e como eu vou entender aquela ação. Nós sabemos que, se não temos uma configuração mental para entender certas situações na nossa vida, nós ficamos aquém do que realmente é tudo isso. Nós não entendemos. Como eu disse, nem tudo o que acontece é aquilo que nós queremos. Nós temos o desejo de que
as coisas sejam exatamente com a sincronia mental que nós temos relacionada a qualquer situação. Se acontece daquele jeito, então nós ficamos felizes, porque realmente é aquilo que é bom no nosso entendimento. A divindade, ela não vê assim. A divindade, ela vê a forma que tudo vai se encaixar por um projeto futuro e bem maior daquele que nós entendemos. Como todo o globo e todas as pessoas têm que passar exatamente pela história que ela tem que passar, exatamente entender tudo que ela tem que entender na situação que ela está, nada pode ser mudado. Ou seja, a vontade que eu tenho agora, ela não pode ser exatamente do modo que eu quero. Por isso, nós não definimos nada. Nós não definimos qual vai ser o próximo minuto da nossa vida. Mas nós podemos definir como nós entenderemos esse próximo minuto e qual atitude interna que nós tomaremos a cada desenrolar da nossa vida. Exatamente a mudança que se tem aqui é o entender, o porquê. Entendendo o porquê e sabendo o porquê, a gente então vai chegando ao ponto de que tudo já foi planejado antes mesmo que eu nascesse. E que toda a questão de como eu ou outras pessoas entenderiam a vida. As mesmas possibilidades, elas são dadas para todas as pessoas. Essas possibilidades todos receberam. E todos estão exatamente configurados como tem que ser. O bom e o mal. Como nós dissemos, a configuração de cada pessoa é feita pelo Eterno. Decidir quais são os atributos internos que nós iremos usar já depende do ser humano. E todos podem escolher. Ninguém poderá reclamar depois que ela não pôde escolher. Ela não pôde escolher colocar as palavras de uma forma, ou ajudar as pessoas de outra forma, ou levar as pessoas à evolução de outra forma. Nós nunca poderemos reclamar. Outro ponto é que sempre que fazemos uma ação, nós não fazemos pelo próximo. Nós sempre fazemos por nós mesmos. E ainda pior do que isso é que nós não fazemos para o Eterno. Nós fazemos procurando um bem-estar. Isso mostra que, dependendo da intenção que eu tenha no meu estudo de Torá, na minha intenção de evolução espiritual, se eu não coloco o todo junto comigo, se eu não penso de uma forma que eu sempre tenho que fazer o melhor, não por mim, mas pelo próximo. E, principalmente, eu tenho que fazer o melhor na situação que eu esteja, não por mim, mas pelo meu Deus. O reconhecimento desses parâmetros nas nossas vidas faz toda a diferença. Porque a partir do momento que nós entendemos isso, nós não ficamos num desespero de achar que estamos passando por algo que não deveríamos passar. Mas que dentro de toda essa situação, nós temos que nos colocar dentro exatamente daquilo que o Eterno preparou para nós. Exatamente dentro daquilo que o Eterno colocou. Dentro disso, então, a partir desse momento que eu tenho esse conhecimento,
Então, eu sou engajado, assim como Abraão foi, os patriarcas foram, de uma missão especial. Essa missão especial, ela não pode ter a minha pessoa como centro de tudo. Eu, então, aprendo que eu tenho que abrir o meu consciente e entender que todos nós somos um só. E eu tenho que ter agora a misericórdia que existe no eterno também dentro de mim. E a mesma misericórdia que eu quero que seja dispensado a mim, eu tenho também dispensar às pessoas, e tenho que não só dispensar, mas tenho que estar nesse nível de misericórdia. Porque se não for assim, eu não estou fazendo absolutamente nada em relação à elevação do nome do Eterno, do nome do meu próximo e das pessoas. Sempre que a gente coloca a nossa vida em primeiro lugar, a gente coloca os nossos desejos, os nossos sonhos acima dos sonhos das outras pessoas, isso mostra que nós somos egoístas, que nós colocamos tudo aquilo que nós desejamos acima do desejo das outras pessoas. Dentro dessas definições, então a gente começa as nossas discussões sempre falando aquilo que parece ser bom dentro do nosso campo de pensamento, que é tão pequeno. Se você divide a humanidade dentro daquilo que se entende, daquilo que se absorveu ou não se absorveu, isso mostra para a gente que realmente a gente tem um grande trabalho a fazer. E esse grande trabalho não é com as pessoas, ele começa por nós mesmos. Se eu consigo chegar ao nível de amar o meu próximo como a mim mesmo, então eu comecei a abrir um portal que é o único portal que tem que ser aberto, e não ao contrário. Quando eu amo Deus acima de todas as coisas, é porque realmente eu o encontrei. E não teria como eu não amá-lo. Não teria como eu não viver essa história com o Eterno. E quando eu descubro os segredos de Torá, não teria mais como eu viver sem esses ensinos. Tudo isso vai me levar exatamente para um caminho contrário daquilo que eu aprendi até hoje, que foi me beneficiar do Eterno e me beneficiar do meu próximo. A gente sabe também, como a gente vai ver nessa aula hoje, que se eu não dou esses passos, se eu realmente não consigo chegar a esse nível, eu tenho que gritar para o Eterno. Eu tenho que começar a entender que eu estou escangalhado e que não há outra forma de eu ir à frente e consertar essas sefirotes internas se eu não reconheço isso. E se eu não começo a consertar isso. E dentro dessa história não existe ninguém melhor que ninguém. Cada um com a sua história. Mas também cada um com seu ego. Cada um com seu egoísmo, egocentrismo, enfim, sempre colocando que dentro dele, que ele é mais especial do que o outro. E que se ele está naquele local e o outro não está, é porque ele assim o mereceu, quando na verdade não é assim. É o Eterno que manda a missão. A missão é de uma única alma chamada Adão, que se dividiu no mundo todo, e que todos nós temos a mesma essência e somos as mesmas pessoas, e que o corpo, que é a roupa, ele acaba e a alma continua e parte para o próximo processo. E lá nós falamos, nossa, agora eu entendi que agora eu tenho que me unir com as outras almas, eu tenho que entender, ter esse amor maior, eu tenho que conseguir construir isso para ir para os próximos níveis. E as minhas próximas reencarnações, que podem ser em vida, elas não vão acontecer.
Nos meus próximos processos de cura do egoísmo, de receber para mim mesmo, eles não vão acontecer. Por isso que durante a nossa caminhada de estudo de Kabbalah, a gente perde muitos alunos. Eles não ficam. Por que que não ficam? Porque não entendem. Já estão acostumados a querer lidar com a divindade de uma forma egoísta. Não se doam totalmente para o Eterno. Lidam com o Eterno como se o Eterno fosse o nosso servo e como se ele não tivesse total controle de todas as coisas. Ou que nós pudéssemos consertar alguma coisa que traria para nós um conforto, e aí, através daquele conforto, nós seguiríamos ao Eterno perfeitamente. Quando, na verdade, o que a Torá nos mostra é que na dificuldade é que há um conserto. Se dentro dessa dificuldade existe o conserto, é porque o conserto só viria através dessa dificuldade que aconteceu, assim como aconteceu na vida de Jó, ou Iove. A história de Iove, assim como a história de Moshe, assim como a história de Cora, não poderia ser diferente. Mudar e mexer no masal de uma pessoa é mudar toda a história que ela tem que viver. Como nós somos seres mentais, espirituais, a gente é aquilo que a gente entende. Nós somos aquilo que nós entendemos. Por mais complicado que seja entender o outro ou certas formas que as pessoas colocam daquilo que é o eterno, nesse nível que nós estamos agora, a gente tem que saber que eles são aquilo que eles entendem. Naquele momento, eles entendem daquela forma. Em algum momento, a gente também entendeu daquela forma. Seja em qualquer nível que a pessoa possa estar. Isso quer dizer, como diz no livro lá de Daniel, no capítulo 12, que os sábios, eles entenderão e eles brilharão como as estrelas do firmamento. Por que os sábios e não todas as pessoas? Porque o sábio, segundo a Torá, é aquele que entende a própria Torá. Como nós vimos ontem, o Eterno falando da Torá, a única bússola que o sábio tem é a Torá. E tudo que ele vai fazer, ainda que ele percorra para outras ciências, é para que ele possa levar para o caminho do Eterno e levar para dentro da Torá. Isso traz o entendimento que esse conhecimento, na verdade, é o que eleva a alma. A gente entende que a espiritualidade, ela está em todo mundo. Todas as pessoas têm dentro de si uma alma espiritual e pode ascender aos mundos espirituais e se conectar com certos mundos espirituais, sejam eles do lado direito ou do lado esquerdo, como o Zohar sempre nos mostra. Mas que, na verdade, a divindade é a mesma e que ela é que alimenta todos os anjos e todos os seres. Nós, então, só podemos admitir na vida de estudante de Kabbalah os graus certos. Porque o que é importante agora não é a forma que as pessoas enxergam a divindade. E por isso a própria divindade escreve um livro traduzido desses mundos espirituais para o nosso mundo, para que as pessoas possam entender quem era Esav e quem era Jacob, como nós falaremos daqui a pouco. Dentro disso, cada ensinamento da Torá, cada ensinamento que o Eterno permite chegar até nós, independente do grau que nós estejamos, seja que nós estejamos lá em cima já da árvore sefirótica,
ou se nós ainda estamos embaixo daquele mergulho, é o melhor presente que nós podemos receber. Porque através desses graus mentais, chamados de morrim, são graus que vão revelando para você, passo a passo, o que é realmente a Torá do Eterno. Todos esses personagens descritos na Torá, eles tiveram a percepção de conhecer o Eterno pessoalmente e, através dessas vidas que eles tiveram, eles puderam então, perceber como tudo funciona. Foram precisos 6.000 anos para nós chegarmos aqui onde nós estamos hoje. A partir do momento que esse conhecimento chega até você, ele começa a provocar algo diferente dentro de você. Você sabe agora que você não está vivendo aqui meramente para estar tendo uma vida igual a de todos. E que a sua vida não é para viver para as coisas desse mundo, mas que você tem uma responsabilidade de consertar você mesmo. Você não pode consertar o outro. Você pode ajudar a iluminar as pessoas. Você pode dar aulas, você pode ensinar, mas você não pode mudar as outras pessoas. Um exemplo, eu não posso mudar vocês. Eu não posso mudar os alunos que entram e saem, que não entendem, que levam a Cabalá como se fosse um mero estudo ou uma mera religião, quando não é. Nós não podemos fazer isso. O que a gente pode fazer realmente é falar de Torá e trazer a responsabilidade do que é estudar o Zohar para cada ser humano, para que as pessoas possam levar isso de verdade para a sua vida. Como foi dito anteriormente, você é o que você pensa. Você é o que você deseja. Se você deseja o bem, você é bom. Se você deseja o mal, você é mal. Seja no nível que for. Se você deseja só para você mesmo, você é egoísta. E assim é. Não tem como ser diferente. Ao querer mudar esses traços, então você se coloca no estudo da Kabbalah e começa a lutar contra o Yetzer Hará, seus graus internos que atrapalham a sua evolução espiritual. Essas guerras, elas são potentes. E às vezes, até que se chega a um determinado grau, ela pode te deixar muito desgastado. Horas por horas, vezes por vezes, essas mesmas forças voltam e atuam dentro de você. Até que um momento que você fale não. Aconteça o que acontecer. Seja o que for. Aonde eu estiver. Como o rei Davi fala no Terrilim 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu cajado, que é a letra Vav, me consola. Eu declaro para todas as forças espirituais que existem que somente o Senhor é Deus. Eu declaro para todas as forças e anjos que existem e tudo que acontece na minha vida, que só o Senhor é Deus. E me dê forças para que eu possa passar por aquilo que eu tenho que passar, sem reclamar e sem exigir que o Senhor mude o seu plano para minha retificação. Com isso, a gente aprende a ter a resiliência necessária para não ferir a divindade contra os seus julgamentos. Porque ainda que tenha um tribunal celeste, existe um único juiz.
E tudo que é outorgado, tudo que é colocado, tudo que é julgado, cada um dos pensamentos, cada uma das situações que acontecem na nossa vida é somente para o nosso bem. Ganzu Letová. E é disso que nós falaremos hoje, da perfeição do nosso Rei, da perfeição do nosso Deus, aquele que alimenta todos os mundos, os mais superiores e os mais inferiores, sem deixar faltar nada para ninguém e para nenhum ser. É Ele que julga, é Ele que faz, é Ele que empresta a vida, que é Ele mesmo, e é Ele que tira a vida, que é Ele mesmo. Não há outro semelhante a Ele. Não há outro igual a Ele em quem nós podemos colocar a nossa atenção, a nossa vida e também toda a nossa emuná. E é aí que a gente começa a história de Ló. O Ló, ele é também chamado de Nahum Ishi Ganzu, que foi uma reencarnação posterior de Ló. O Ló, ele era filho de Arã, né, que era irmão de Sara e sobrinho de Abraão Avino. Quando Abraão e Sara saíram de Canaã, Ló saiu junto com eles. E, a princípio, ele seguia ali os conselhos de Abraão. Ele gostava muito de tudo aquilo. E aí ele cria em Deus profundamente. Porém, à medida que Hashem mandava, né, todas as provas para Abraão, ou seja, os problemas com Faraó, a fome, o problema com Abimele, ele começou a ver tudo isso, ele começou a ver todas aquelas provas. E aí o que aconteceu? Ele via que Abraão superava as provas. Mas aí o próprio Ló, que olhava tudo aquilo, ele perguntava: onde está o Deus de Abraão? Cadê o Deus de Abraão? Por que ele não vem ajudar Abraão? Essas perguntas debilitaram a fé dele, debilitaram a sua emuná. Isso causou que ele caiu de nível espiritual, ele deu aquele mergulho espiritual. Ele desejava a todo momento servir o Eterno, mas que o Eterno trouxesse para ele benefícios. E que o Eterno o abençoasse para que ele pudesse ter uma boa vida aqui. Quando ele viu que Abraão lidava com Deus de uma forma diferente, então ele se afastou. Porque não era esse o desejo que ele tinha. O desejo que ele tinha é que Deus o abençoasse, que ele fosse melhor que as outras pessoas. E Hashem não vê as coisas assim. Hashem é um Deus justo, um Deus poderoso, ele é um Deus santo, ele é um Deus verdadeiro, e que ele não julga ninguém segundo o que as pessoas acham que vão ser julgadas. Mas ele julga cada um segundo o seu interior, porque é segundo o seu interior que você vai servi-lo ou não vai servi-lo. É segundo o seu interior que você vai amar as pessoas ou não vai amar. É segundo o seu interior que você vai botar Deus acima de tudo na sua vida ou não vai colocar. Colocar Deus acima de tudo na nossa vida não é exatamente como a maioria das pessoas acham. Não é também exatamente como é desenhado dentro dos moldes religiosos. Colocar Deus acima de tudo na nossa vida é consertar os nossos graus internos, ter intimidade com Ele, para que mesmo que o rei Davi, como o rei Davi falou, mesmo que eu ande, Hashem, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu não entendo ainda, mas eu sei que o Senhor está aqui. E eu não vou me desesperar. Olha que coisa bonita. Então,
o Ló também começou a ganhar dinheiro, riqueza, e sentiu que quanto mais ele se afastava do Eterno, menos provas ele tinha e tudo ia melhor, porque ele ganhava muito dinheiro. Até que ele finalmente acaba se separando do Abraham. Ele acaba chegando lá naquele nível onde o Abraham tinha ido nas suas provas, e ele acaba se afastando do Abraham. E ele acaba, com isso, também se afastando do Eterno. O Ló, então, ele vai decidir habitar em Sodoma, chamado de Sidom, na Torá, onde a regra principal era não receber pobres e não receber necessitados e não tratar os pobres bem. Essa era a regra. Então, uma grande guerra, segundo a Torá, vai acontecer naquela zona ali onde Ló foi capturado, e então Abraham foi salvá-lo. Nós sabemos que ele foi salvo porque dele descenderia o rei Davi. O rei Davi que vem, né, que descende lá de Ruth, e que através dela, a gente que era moabita, nasce o rei Davi, que foi o maior rei de Israel, ou seja, foi aquele que realmente escreveu Terrilim. Terrilim não fala de nada externo, por exemplo, Senhor, me proteja dos meus inimigos, são os inimigos internos. Hashem, faça com que eu ganhe essa guerra, as guerras são internas. A maioria das pessoas lê em Terrilim atacando outros seres humanos, vendo todo mundo como inimigo e desenhando que esse ou aquele é inimigo porque não tem a mesma ideia. Para Hashem não funciona assim. Hashem, ele tem um pensamento muito simples e que se torna plural para a humanidade, mas ele é uma luz simples. Ele só deseja o amor, a paz e que as pessoas possam alcançá-lo nesse nível que ele está. Já no plural, na ideia plural de tudo, sempre as pessoas esperam por uma catástrofe e acham que se elas não seguem aquilo que o Eterno diz, ou se não tomam as suas atitudes em alguns graus, um mal muito grande virá sobre a terra. Lógico que a gente deve colocar aqui a base que esse mal que eles desenham não é um mal que está na Torá, que é totalmente antagônico a essas ideias. Veja a história de Ló. Ele viu que as provas chegaram para Abraham. Internamente, ele decidiu que não enfrentaria isso. Não era isso que ele queria nesse mundo. Ele queria viver numa cidade, ele queria ter segurança, ele queria ter dinheiro, ele não queria problemas. Ou seja, ele desejava aquilo que o Eterno queria, podia dar para ele, e ele não desejava o que Abraham desejava. Porque Hashem, ele fala assim, Abraham é meu amigo. Abraham é meu amigo. E quando ele fala que Abraham é amigo dele, é porque ele sabia que Abraham o amava profundamente. E que Abraham não lidava com ele com interesse de receber para si mesmo. O grau espiritual e o entendimento aqui da divindade é muito profundo. Na verdade, enquanto Ló desejava todas essas coisas, Abraham pensava, Hashem, o Senhor me deu a vida. Hashem, da onde vem todos os pensamentos e essa vida que o Senhor me dá? Da onde eu posso pagar isso? Como eu posso te agradecer? Como eu posso, meu Pai, ter uma intimidade maior contigo e te conhecer mais profundamente dentro da sua Torá? Era a preocupação de vida de Abraham. E aí,
quando ele vai lá salvar o Ló, porque agora o Ló já tinha sido capturado, né? Então, ele precisou fazer um milagre. O Abraham pega uma areia e ele joga para o alto, e aquela areia se transforma em flechas, e então ele consegue salvar Ló. Olha que coisa bonita. Quando finalizou essa guerra, Ló conseguiu voltar para Sidão, e lá ele se converteu no juiz, ele julgava todo mundo. Então, todos os habitantes da cidade, né? E ali ele aceitou aquelas leis. Ele botou aquelas leis de crueldade. Por exemplo, as pessoas, quando alguém faz um assalto e ela deseja que a pessoa morra. Ou quando a pessoa faz algum ato errado, seja ele qual for, e a pessoa deseja que aquela pessoa morra. E ela pega a Torá, não, está escrito aqui, olha. Isso não é um amor da Torá. E aí ela deu a sentença, por incrível que pareça, no Tribunal Celeste. Ele se divide. Aqueles que querem a vida, aqueles que acham que as pessoas têm uma salvação, aqueles que acham que as pessoas têm uma esperança, com aqueles que acusam a todo momento. Há uma grande diferença. E ele estava lá como juiz. Ele botava as leis de crueldade ali também. Então, quando Deus ele vai decidir finalmente destruir Sodoma e Gomorra, ou Sidom e Amora, como é dito dentro da linguagem original da Torá, ele salva Ló pelo mérito de Abraão e manda os anjos para tirar-lhe da cidade antes de cumprir o decreto de destruição. Ló demora, ele fica lá tentando salvar suas riquezas, ele não sai. Porém, mas os anjos o apressaram, dizendo que não poderiam destruir a cidade enquanto ele estivesse ali. Quando Jó, então, ele sai da cidade, ele vai com as suas filhas, sai dali, né, e vai para uma caverna com as suas duas filhas, e ali eles imaginaram que toda a humanidade tinha sido destruída. Havia chovido fogo do céu, enxofre, tudo tinha sido destruído, e imaginou-se ali da visão que eles tinham do mundo que tudo tinha sido destruído. Como eles conheciam a história de Noa e do dilúvio, eles acharam que tinham acontecido a mesma coisa. E então eles eram os únicos sobreviventes e só haveria uma maneira de continuar com essa população humana, ou seja, ele teria que se deitar com as suas filhas para que a terra pudesse ser povoada novamente, como aconteceu na época lá de Noa. Nós devemos resumir aqui quais foram os pecados e qual era as reparações que Ló devia fazer. E que ele só voltaria, a gente tem que prestar bem atenção nisso, para consertar os erros que ele cometeu lá atrás. Ele não poderia ter uma história diferente, ou não poderia ser dado para ele uma história diferente daquilo que ele tinha que viver. Por incrível que pareça. A questão da história aqui dentro da Torá, ela mostra que o caminho a se seguir de Torá é totalmente diferente daquele caminho que foi desenhado dentro de nós pelas configurações que foram feitas por todo esse sistema que nos cerca. A primeira questão que ele tinha que consertar era o afastamento que ele teve do Eterno. E aí, então, ele teria que ser uma pessoa muito, mas muito apegada ao Eterno. Ele não podia se distrair.
As dúvidas que ele teve perguntando sobre o comportamento divino, por que Hashem tratava Abraham com aquelas provas. Então, ele devia saber que Deus fazia todas as coisas simplesmente para o bem. De todo mundo, de todas as coisas que você vê nesse mundo, tudo é para o bem. Como nós a gente só enxerga a vida biológica. A gente só entende mal e bem através da vida biológica, ou que se está bem, ou isso e aquilo, quando não é assim que funciona. Não tem lógica nisso. E por causa dos sofrimentos que ele causou ao pobre, que é o número 3, ele também tinha que consertar, porque ele ajudou os pobres a sofrer. Ele, mesmo conhecendo a Torá, mesmo conhecendo Abraham, ele não se importou com os pobres. E, finalmente, o 4, ele fez procriação com as suas filhas. Ainda que a ideia que se tinha ali era para continuar o mundo, e ainda que ele foi embriagado, tudo isso poderia ser evitado. E não foi. Justamente porque as pessoas elas não entendem os planos do Eterno. Lá no livro de Gigun Neshama, lá na letra Nun, 95, nos revela que Ló ele vai reencarnar como Tana, um Taná, ou seja, uma pessoa que entende o Taná, a Torá, tudo, e ele vai então vir como Nahum Inshi Ganzu. A gente tem que ver aqui a vida desse homem, que era um grande rabino, para que a gente possa ver que ele reparou, né, os pecados de Ló. Lá na Guemará, Tanit 21a, vai declarar que este nome, né, que é chamado de Ganzu, já que tudo que passava na vida desse rabino ele falava Ganzu Letová. Se acontecia um problema, qualquer que fosse, ele falava Ganzu Letová. Tudo é para o bem. A Guemará, ela relata que uma vez, na comunidade judia de Israel, César de Roma a comunidade mandou para César de Roma um cofre cheio de tesouros, né? E foi o Ganzu que levou esse cofre, como muitas vezes a gente escuta essa história, a gente fala dela, mas nunca falou sobre o personagem. É exatamente ele que vai levar. Ele vai para uma estalagem e lá dentro dessa estalagem, né, o dono lá da pousada que ele estava vê o tesouro e troca por areia. O que acontece? No outro dia ele pega a caixa, sem maldade no coração, tem o mesmo peso, ele bota e leva esse presente para o César. A gente sabe que a comunidade judaica, nessa época, a comunidade de Torá, vivia um problemão para estudar a Torá, tentar explicar a Torá, justamente porque ali começava e estava dentro do Império Romano, onde a ideia era totalmente diferente da ideia da Torá, ou seja, você devia invadir os povos, você devia extrair dos outros povos, você devia ter uma boa vida, um cidadão romano era diferente dos outros povos, e aquela coisa toda da supremacia de um povo sobre outros povos. Como a Torá era dos sábios, era totalmente diferente disso, então ela era proibida. Ela era proibida, mas proibida sobre impacto de morte. Quem falasse ou quem estudasse morreria. A filosofia que era gerada ali no meio dos gregos, dos romanos, era totalmente diferente da Torá, ainda que tivesse, né, a sua força, como tem até hoje. Muitas pessoas gostam de filosofias,
nós temos grandes filósofos que falam de algumas questões que são muito legais de se ouvir, etc., e leva até você pensar em certos argumentos de uma forma bem positiva, mas isso ainda não era a Torá. Isso eram palavras e pensamentos que vêm não do nível que a Torá vem, mas vem de um nível mais baixo. E aí, quando César ele pega essa caixa e abre, ele vai ver que só tem areia. Ele fica muito chateado, olha para o rabino, né? E o Rebbe, ele olha para esse rabino, o Ganzuletová, e ele vai mandar matá-lo. Simplesmente porque ele achou que aquilo era uma brincadeira. Aparece um anjo, então, para o Ganzuletová, que era o Elias, e o Elias passa para ele a mensagem de que aquela areia era a mesma areia que Abraão tinha usado lá atrás para libertar o Ló. E assim ele fala para o César. O César, então, vai fazer uma prova, ele leva essa areia e joga para o alto e ela se transforma em flechas. E aí ele fica muito feliz com aquele presente e devolve muito dinheiro em troca. Ele enche aquela caixa de areia, ele bota em outro lugar e ela volta cheia de tesouro novamente. A gente conhece o final dessa história, mas vamos em frente. No final dos dias, lá da vida de Nahum, né, aconteceu algo estranho na vida dele. Quando ele estava voltando de uma viagem, né, e ele ia com 3 burros cheios de alimento, veio atrás dele um pobre e lhe pediu para que ele tivesse piedade e que ele desse alimento para ele. Ele falou para ele assim: olha só, espera que eu vou descarregar os burros e assim que eu acabar de descarregar esses animais, eu vou te dar a comida. O que aconteceu com esse? Quando ele terminou de dar a volta, o homem já estava morto. Então, ele, nesse momento que o homem está morto, ele fica desesperado. E aí ele maldiz a ele mesmo. Ele fala assim: Deus, castiga os meus olhos, minhas mãos e minhas pernas. E faz qualquer coisa, mas repara o meu sofrimento, a minha ação pela morte desse homem. A raiz dessa maldição que ele sofreu muito, e ele não podia caminhar nem ver, e todo o seu corpo estava cheio de sarna. E aí chegavam seus alunos para visitá-lo e disseram frases, né, que vão requerer uma explicação. E os alunos falavam: meu mestre, que dor é ver você assim. Aqui ele contestava, e ele falava assim: ai de mim, se eu não estivesse assim. Então, o rabino, eles diziam: a casa vai cair, por isso vamos te tirar dessa casa. O que ele respondia: não, primeiro saque tudo que tem na casa, e depois vocês tirem a mim. Enquanto estiver dentro dela, essa casa não cairá, ele tinha essa certeza. A pergunta que nós devemos fazer aqui para nós mesmos: o que refere o rabino quando disse: ai de mim, se não tivesse acontecido essas coisas comigo? E como ele estava seguro de que enquanto estivera dentro da casa, essa não cairia? Na verdade, a gente sabe que o rabino é a própria casa e que o entendimento que tinha dentro dele era o que os alunos tinham que sacar. E que ele não podia sair daquela casa, daquele corpo, enquanto ele não tivesse passado por esse processo. Essa era a ideia.
Segundo o que diz, né, o Haraman Mipano, em seu livro Gigu Neshamot, é que Ló é quem reencarnou em Nahum e Shiganzu. Tudo vai ficar muito claro agora. A primeira parte, Abraham ele salvou Ló por meio da areia que a gente acabou de salvar, que se converte em flechas. E o Nahum é salvo da morte também com a mesma areia. Veja, a repetição do milagre feito muito tempo depois, tapando um buraco daquilo que tinha ficado lá atrás, quando o Ló não era uma pessoa ainda retificada naquela reencarnação. B. Antes de perguntar, que ele fazia, a pergunta que Ló fazia sobre o comportamento divino, sobre as vidas das pessoas, e aquele afastamento que ele tem, então esse rabino, ele fazia Ganzu Letová. Então tudo o que acontecia podia ser a pior coisa, como a caixa de areia que não deu certo, podia ser a doença que ele mesmo pediu para se retificar. Ele falou, Ganzu Letová, tudo é para o bem. Se nós tomamos a palavra Letová, como está escrito aqui em cima, está vendo? Tudo é para o bem. Nós temos aí, né, uma letra Lamed, uma letra Tet, uma Vav, uma Beit e uma Re. E aí, se a gente pega essa primeira parte aqui da letra, nós temos o nome Ló. E as outras letras, o Beit e o Re, nós temos aqui, né, Bo Hagigu, ou seja, ele era, a palavra Letová, que era dita por ele, o Gigu de Ló. Ló reencarnou nele, não é? No seu Gigu. Esse era o Gigu de Nahum, ou seja, Rabi Nahum reencarnou em Ló. Aqui a segurança de Rabi Nahum de que enquanto estivera na sua casa, ela não cairia, se assemelha à promessa dos anjos a Ló, que enquanto ele permanecia lá em Sodoma ou Sidom, ela não seria destruída, porque dele viria a semente de Davi Hameler, do rei Davi. E também entendemos porque ele, né, contestou, ele falou contra os seus alunos, de mim, pois ele sabia que um pobre havia sido morto em suas mãos. Era a insinuação dos muitos pobres que ele havia morto, né, que ele tinha sido morto por culpa de Ló enquanto ele estava em Sodoma. E isso devia ser reparado através de Tzedakah. Toda essa questão que ele fez aos pobres, eles ficarem sofrendo lá como Ló fazia eles sofrer, e por isso ele agora se alegrava do seu sofrimento, pagando com esta maneira suas dívidas nesta vida. Então, assim, ele terminaria sua missão. Ponto F, né? Para reparar as relações proibidas com as suas filhas, na Guemará Berahot 22b, se menciona uma lei estabelecida por Nahum Ish Ganzu, que indica a pureza de realizar um homem depois de ter relações sexuais com a sua esposa, né, que é intitulada Baal Keri. Esse sistema de purificação, de mikvê após esse ato sexual era muito complicado. E aí ele inventar, né, um sistema que é aceito até hoje, chamado Nove Kavim. E assim ele conserta aquele ato errado que ele fez com as suas filhas. Com isso, a gente vê que as falhas de Ló, né, perder a fé em Deus, se alejar de Deus, se afastar de Deus, questionar a conduta de Deus, causar sofrimento aos pobres,
né? E ter relação proibidas, ele tinha que reparar todas essas coisas. Ou seja, ele tinha que crer em Deus. E ele foi um grande temente de Deus, o Ganzur. E ele foi o mestre do Rabi Akiva por 22 anos. Ele tinha que aceitar, nesse segundo caso, quando questionar Deus, entender que tudo de Deus vem para o bem, e ele vai implementar dentro do judaísmo, lá dentro da Torá, Ganzul Letová, tudo é para o bem. Você não está entendendo agora, mas tudo é para o bem. E a questão dele ter se aproveitado do posto dele de juiz e ter prejudicado muitos pobres, ajudando a não alimentá-los, a não cuidar das pessoas, agora ele se torna um homem totalmente caridoso. Então, ele ajudou muito as pessoas, mas acabou causando a morte de um pobre, para que naquela vida ele sofresse aquele mal que ele sofreu, para então, finalmente, ele consertar aquele erro. E ele, agora, cria uma nova forma de fazer o mikvê após a relação sexual de um homem com uma mulher dentro da Torá, e que era muito complicado. Então, o que a gente aprende com essa aula é isso, gente. Tudo está na mão do nosso Deus, tudo que nós vamos passar devemos aceitar, devemos entender. Aquilo que nós podemos melhorar, melhoraremos, mas tem questões que não melhoram, que são por algum ato de uma vida passada e que a gente deve aprender a buscar o que vai nos levar à frente espiritualmente. Ou seja, o que vai levar a consertar esses graus internos.